Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Que alegria a gente se encontrar nesse horário para conversar sobre algum tema relacionado à nossa fé católica. Eu sou o diácono Eric Módulo, com grande alegria estou aqui para continuar o programa Eclésia nessa noite de hoje. Hoje falaremos sobre uma festa importante que acontece, uma festa que a gente lembra na liturgia, no dia 29 de setembro. Vamos falar sobre os 3 arcanjos. Vamos aprender um pouquinho sobre os anjos, sobre Miguel, Rafael, também Gabriel. O Padre Guido estará aqui conversando conosco nessa noite. Boa noite, Padre Guido Montinelli. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespetadores. Meu grande abraço fraterno. Eric, hoje o seu traje é um pouco diferente. Estamos todos curiosos de saber o que é que houve. Pois é, a minha ordenação diaconal foi no último domingo, né? Fui ordenado diácono. Quem assiste o programa Eclésia sabe que no ano passado eu já havia recebido as ordens menores, né? Com o título de subdiácono, com o grau de subdiácono, melhor dizendo. Né? Cantor, leitor e subdiácono, pois eu participo de uma paróquia maronita, lá mantenho o costume primeiro do subdiaconato e só depois de um tempo recebemos o diaconato propriamente dito, que aconteceu no último domingo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, nós gravamos então a missa na qual eu fui ordenado diácono, o Padre Guido inclusive celebrou a missa, esteve presente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma materinha com o resumo do que aconteceu na ordenação diaconal nesse último domingo. Mas antes ainda de mostrar a matéria sobre a ordenação diaconal, o Padre Guido, também na semana passada, esteve ausente aqui do nosso programa, pois ele participou, já está no ponto da matéria, diretor, a gente já pode mostrar, tá? O Padre Guido participou de um encontro da comunidade religiosa a qual pertence, dos padres rogacionistas, foi um encontro na cidade de Mairiporã. Vamos assistir a matéria, depois ele comenta um pouco. Roda aí. Dinâmicas, discussões, troca de experiências. A 6ª Assembleia dos Religiosos da província rogacionista São Lucas foi assim e teve como propósito refletir os desafios da cultura vocacional, avaliar a caminhada, partilhar experiências e alinhar ações em conjunto. E cada um de nós que trabalha nas várias casas também apresenta uma fotografia autêntica do que está acontecendo. Como resultado, haverá uma decisão de novos projetos que a mesma congregação vai enfrentar. Padre Gilson, que vai assumir um novo trabalho na Congregação dos Rogacionistas, dessa vez em Roma, no setor dos leigos e das leigas das comunidades vocacionais e da juventude, aproveitou a oportunidade para comentar sobre as expectativas da nova missão. Então estamos assim com muito entusiasmo, com muito boa vontade, enfrentando os desafios de uma mudança, né, de Brasil para a Itália. Mas vamos aí animar as nossas comunidades paroquiais, animar a pastoral da juventude rogacionista. Temos muito o que fazer e queremos envolver os leigos, as leigas, para que a nossa família rogacionista possa também ganhar esse novo rosto do laicato e da juventude. A reunião, que acontece a cada 2 anos, reuniu no Centro de Espiritualidade Flos Carmeli, em Mairiporã, quase 70 religiosos, entre eles o novo superior-geral da congregação, Padre Bruno Rampazzo, eleito no último dia 21 de julho. Rampazzo deixou uma mensagem para os rogacionistas brasileiros. Bruno está dizendo que dirige uma mensagem de alegria e de estímulo a todos os religiosos da nossa província latino-americana, porque está vendo com os seus olhos a qualidade do serviço que nós estamos prestando para tantas pessoas, sobretudo em termos religiosos, as pessoas mais rejeitadas, pobres, órfãs, pessoas desamparadas, gente que perdeu até o sentido de um sorriso. E que esta alegria do nosso serviço seja uma característica do nosso carisma para sempre, dentro do orgulho de sermos autênticos rogacionistas. Aí, legal. O resumo, então, do encontro dos padres rogacionistas. Em outra oportunidade, Padre Guido, nós já mostramos aqui, o antigo superior-geral dos padres rogacionistas era brasileiro, Padre Ângelo. Padre Ângelo. E agora, recentemente, o Padre Bruno Rampazzo, italiano, ele que é o superior-geral agora. Exato. O novo foi eleito agora no recente capítulo geral da congregação, certo, que se realizou no mês de julho em Roma. E optou o superior-geral para marcar a sua presença nesta 6ª Assembleia, na qual, como nós acabamos de ver, fizemos uma avaliação do que está acontecendo, né?
todo mundo caminhando rumo a uma perfeição, melhorando o nosso serviço e a nossa presença em tantos lugares do Brasil e também no mundo inteiro. Legal, um grande abraço ao padre Bruno Rampazzo e também ao padre Gilson Maia, que também assume esses novos trabalhos lá em Roma. Um grande abraço. O padre Guido passou a semana toda passada nessa casa de retiro, nesse encontro dos padres rogacionistas, mas no domingo, antes ainda dele voltar para a casa dele lá em Bauru, ele passou aqui na cidade de Campinas, aqui ao lado, né? A gente está na cidade de Valinhos, passou aqui na cidade de Campinas, pois justamente esteve conosco, esteve comigo na missa de ordenação diaconal, né? O padre Guido Montinelli, inclusive, co-celebrou a missa. Eu participo de uma paróquia maronita, a paróquia São Charbel, a paróquia maronita aqui da cidade de Campinas. O nosso querido bispo maronita do Brasil, eparca de eparquia, que significa diocese, ou seja, eparca e bispo é a mesma coisa. O eparca maronita do Brasil, Dom Edgar Madi, foi ele que impôs as mãos sobre mim e que presidiu a ordenação. A eparquia maronita, ela tem jurisdição para todo o Brasil, né? Todo o Brasil onde tem paróquia maronita. O bispo é o Dom Edgar Madi. A sede do bispado fica em São Paulo, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Então ele esteve aqui na paróquia São Charbel, em Campinas, presidindo justamente a ordenação, e a gente gravou e selecionamos um trechinho para mostrar para vocês. Confiram. Igreja Oriental Católica, que é a Igreja Maronita, é a única igreja no mundo que não sofreu a divisão. Não temos ramo nem ortodoxo, nem protestante evangélico. A Igreja Maronita é a única igreja no mundo que é Igreja Maronita e católica. Somos os católicos do Oriente. O Papa aqui quis que essa igreja seja não só no Oriente, mas também mostrar a riqueza dessa igreja oriental fora do Oriente. Por isso, ele fez para a nossa igreja um estatuto independente para que seja um bispo que cuida da igreja maronita independente aqui, que é um bispo católico que o Papa nomeou, e a tradição da nossa igreja para ficar viva. Por isso o Papa fala sempre do corpo católico da igreja, que tem dois pulmões, o pulmão da igreja ocidental, o pulmão da igreja oriental. Temos santos, como aqui nessa igreja São Charbel, temos mártires e temos fiéis, temos paróquias, temos igrejas, temos padres, uma estrutura católica oriental aqui no Brasil. Por isso, os fiéis que querem e gostam de conhecer mais a liturgia oriental, até a palavra e o idioma de Jesus Cristo, que é idioma aramaica, nós conservamos em nossa liturgia o idioma de Jesus. O papel do diácono é um papel dentro da igreja antiga. Ele começa a participar no sacramento do sacerdote. Ele é responsável para servir a comunidade na palavra primeiro. Por isso, na procissão, ele vai pegar o Evangelho de Deus para proclamar a palavra de Deus. Ele pode ajudar também dando a comunhão
dentro da missa. Em nossa igreja maronita é um papel só para que são consagrados, como o diácono. O diácono é responsável também para iniciar com o padre os sacramentos, ajudar o padre em todos os sacramentos. Por isso tem o diácono, que é o papel dele para ajudar o padre, e aqui na Igreja Latina se chama um diácono permanente. Por isso, Eric hoje é um diácono permanente. Ele tem uma família, ele é casado, e ele que vai servir a igreja como diácono permanente nessa igreja de São Charbel, em Campinas, igreja maronita. Gostaria de deixar um recado para o Eric, para o diácono Eric, para ele permanecer sempre na graça do Senhor, mantendo a graça do Senhor viva na vida dele, e ele ser sempre aquilo que Deus confiou para ele, ser esse diácono, esse servo santo para a igreja, e aquilo que o povo espera também dele e de todos nós, de todos nós os cleros, e realmente sermos esses exemplos e esse clero santo. E o diácono Eric também pedimos isso a ele, e que Deus te acompanhe, te abençoe sua família, e bem-vindo na Paróquia São Charbel, na Igreja Maronita. Só posso dizer, louvado seja Deus. Estou muito feliz, conto com as orações de todos os nossos amigos telespectadores por esse novo tempo da minha vida, por se Deus quiser, viver bem esse ministério. Agradeço ao nosso querido bispo, Dom Edgar Madi, ao pároco, o Padre Salomão, e também ao Padre Silvano, que é o vigário da Paróquia São Charbel. Estava lá com meus familiares, meus filhos, minha esposa, meus pais. Enfim, agradeço a todos os amigos também que lá estiveram, inclusive o Padre Guido, que esteve lá conosco. Foi muito bom ter o senhor lá, viu, Padre Guido? Exato, ele que gostaria hoje de representar todos os nossos amigos telespectadores para te dizer parabéns, né? E a nossa oração te acompanha nesta bela missão de servir o povo de Deus, e para nós não temos palavra para manifestar a alegria deste passo que você está fazendo na sua vida para o bem da igreja, né? Numa profunda unidade de experimentar através das palavras, olha, mesmo com a dificuldade do idioma, valeu a pena participar desta sua ordenação diaconal, sobretudo pela riqueza de conteúdo dos vários símbolos que o rito realiza no altar. Parabéns. É verdade. Quem quiser conhecer mais sobre o rito maronita, já fizemos programa sobre isso. Está disponível no nosso site lá um programa exclusivo sobre a Igreja Maronita. Um programa antigo, eu e o Padre Guido já trabalhamos nesse assunto. Você já sabe onde encontrar no site da Rede Século XXI. Padre Guido, vamos lá. A Bíblia, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, fala muitas vezes sobre anjos e arcanjos, né? Sim, uma estatística diz que mais de 300 vezes nós encontramos citações de anjos e arcanjos. Certo. Seja no Antigo como também no Novo Testamento, né? Quem são os anjos? Tantas pessoas se falam, né? Os anjos são uma obra-prima de Deus, são puros espíritos criados por Deus. Quando foi que isso aconteceu? Não temos nenhum documento escrito, né? E Deus, na sua imensa sabedoria,
achou por bem ser circundado, digamos assim, pela presença destes seres espirituais puros, perfeitos, que para toda a eternidade continuam louvando a honra de ser obra de Deus e louvar o nosso Senhor para toda a eternidade. Os santos, os anjos pertencem a esta corte celeste e, inclusive, encontramos na Bíblia até, digamos assim, como uma espécie de hierarquia. Fala-se de 9 coros dos anjos. O Padre Guido, tanto a Bíblia, como o senhor citou aqui, que diversas vezes já falou sobre os anjos, durante do decorrer do programa, a gente vai falar mais sobre isso, mas semana passada nós falamos aqui sobre São Tomás de Aquino, esse grande doutor da igreja. Ele também ensinou muito sobre os anjos, inclusive esse assunto que o senhor entra agora, a hierarquia dos coros, etc., tem a ver com o ensinamento de São Tomás de Aquino também, não tem? São Tomás de Aquino fez um estudo belíssimo sobre os anjos. Certo. Inclusive, foi ele que apresentou na sua Summa Teológica um capítulo dedicado especialmente aos anjos para conhecer um pouquinho mais a respeito da entidade deles. Certo. Como é que nós temos, por exemplo, anjos chamados bons e anjos chamados ruins? O que é que aconteceu? Alguma coisa que talvez que nós não conhecemos, ou pode ser uma pista teológica para conhecer e saber o que houve no céu muito tempo antes da criação do ser humano, né? E Santo Tomás de Aquino dá algumas pistas muito valiosas para entender exatamente a fidelidade dos anjos no céu, como também a ruptura que se criou com Deus quando outros anjos desobedeceram a Deus. Justamente isso está narrado em diversas partes da Bíblia, Sim. Inclusive quando fala sobre Miguel, Apocalipse 12. A gente vai chegar lá, o senhor vai explicar na sequência. Mas tanto então as Sagradas Escrituras quanto o ensinamento de São Tomás de Aquino, a gente aprendeu a questão dos coros, né? Conta pra gente como é que funciona essa divisão. São 3 tríades de coros. Né? O nome dos 9 coros, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Vou repetir aqui para ficar bem gravado. Serafins, querubins. Você ia fazer um comentário sobre os serafins? Sim, exato. Serafins são os anjos mais próximos de Deus. Certo. Eles que louvam para toda a eternidade e ficam bem mais perto de Deus. Né? Dá para dizer assim que os serafins, entre os anjos, é a hierarquia mais alta? Perfeito. Podemos dizer assim, entre os anjos que estão da categoria mais alta e mais nobre também. Serafins. Depois vem os querubins. Querubins são os anjos guardiões, né, do trono de Deus, como se fossem os responsáveis diretos, digamos assim, né? E depois justamente tronos. Os tronos são identificados com aqueles, o livro do Apocalipse fala dos 24 anjos que continuam adorando eternamente a Deus, que estão sempre ao redor de Deus, né? E dominações é outro coro de anjos que regulam, digamos assim, as atividades dos demais anjos. Dominações regulam a atividade dos outros anjos, exato. É isso? Isto é, as várias tarefas que os anjos dependem das ordens que eles mesmos dão e acompanham a execução de determinadas ordens. Né? Depois vem potestades. Temos as potestades que são a categoria de anjos que são os coordenadores das ordens divinas. Certo. São eles que coordenam para que sejam depois realizadas estas obras e estas ordens de Deus. Né? Certo. Temos também as virtudes. O virtudes é o nome do coro, virtudes. Do coro, virtudes, assim, que tem a característica de transmitir a alegria, a beleza e a força de Deus. Certo. Olha só, né? E depois uma categoria ou um coro de anjos chamado de principados. Certo. Como diz a mesma palavra, são os anjos responsáveis, por exemplo, pelas nações. Interessante, né? O ano que vem nós comemoraremos o centenário das aparições de Fátima. É verdade. Exato. E em uma das aparições, o anjo apareceu entre as crianças e se identificou: eu sou
o anjo do Portugal. Ah, quando ele se apresentou às crianças, é verdade, o anjo de Portugal. Anjo de Portugal. É provável que ele seja nessa categoria dos anjos, principados? Principados, exato, que são os anjos responsáveis pelas cidades, pelas religiões e pelos países também. Olha, Certo. gente, Deus nunca nos deixa sozinhos, coloca anjos à nossa disposição também nos países para onde nós moramos. Depois nós temos a categoria dos arcanjos. Aqui entramos no tema de hoje, né? Arcanjos são mensageiros especiais que são enviados por Deus para uma determinada missão. Destacamos, porque estão bem citados com as suas respectivas tarefas, Miguel, Rafael e Gabriel. Então, os três são arcanjos. Arcanjos, exato. Na verdade, Eric, no livro do Apocalipse se fala do número 7 arcanjos, só que não conhecemos as tarefas dos outros 4. Padre Guido, o senhor estava falando antes do intervalo, Sim. principalmente da questão do coro dos anjos, né? Nós chegamos até a falar dos 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. O último coro dos anjos, justamente dos anjos, arcanjos sim. e anjos, né, os últimos. E o senhor falava no começo aquela questão dos serafins, né, que há a tradição de 7 serafins, porém nós conhecemos de nome apenas 3 arcanjos. Existe muita confusão nesse assunto, Padre Guido? Para a religião católica, não. Certo. Nós sabemos, no livro do Apocalipse se fala de 7 arcanjos, mas em prática, pelos conhecimentos dos escritos da Bíblia, são somente Gabriel, Rafael e Miguel. Não conhecemos nada a respeito dos outros 4. Só que várias religiões ou pseudo-religiões acabaram criando nomes, digamos, esotéricos, digamos, de arcanjos e até de anjos, Certo. que não estão registrados na Sagrada Escritura. Certo. Portanto, quando se fala de arcanjos, nós consideramos exatamente Miguel, Gabriel e Rafael. Qualquer nome, então, fora desses 3, não faz parte da tradição católica. Não, nós não estamos falando de doutrina católica. É isso, Padre Guido? Perfeito, sim. E temos que ter uma grande consideração quanto a isso, sobretudo porque o anjo é um ser puro espírito, criado por Deus, também em vista da vida de cada um de nós. Certo. Cada um de nós tem até o seu anjo da guarda, por exemplo. Certo. Falamos tanto no outro bloco do anjo de um país, por exemplo, anjo de Portugal, como se manifestou às 3 crianças lá em Fátima. Mas como é importante saber que a proteção do anjo acompanha a nossa vida. E é sempre o magistério da Igreja, através da catequese, ensina a ter um grande amor para o nosso anjo da guarda. Ô, Padre Guido, falando em relação ao nome, justamente nesse assunto que o senhor estava lembrando, do anjo que apareceu para os videntes lá de Fátima, para os 3 pastorzinhos de Fátima, teve 2 oportunidades. Uma ele se apresentou, o anjo se apresentou como o anjo da paz, e na outra oportunidade como o anjo de Portugal. Isso não seria uma prova do que o senhor estava falando anteriormente? Porque não tem nome esses anjos. Está falando de uma característica ou de uma área geográfica? Perfeito. Isto é, Deus faz com que a presença dos anjos alcance o mundo inteiro, mas o mundo no sentido de cosmo inteiro, né? Quem somos nós para conhecer todos os pormenores do poder de Deus? E esta presença dos anjos marca exatamente mais ainda o esplendor, né, da nossa fé, da nossa doutrina, do nosso credo. Mostra pra gente de novo aí, por favor, diretor, a imagem dos 3 arcanjos que a gente tem aí separado. Tá aí. Rafael, Miguel e Gabriel. O que significa esses 3 nomes, Padre Guido? Notamos que todos os 3, né, terminam com El. A palavra El, em língua hebraica, significa Deus. Então, Miguel, significa quem é como Deus. É o arcanjo representado como um soldado militar, com um traje típico, com uma espada, com um dragão debaixo dos pés, porque foi este arcanjo encarregado, pode conferir no capítulo 12 do livro do Apocalipse, encarregado por Deus
para expulsar os anjos infiéis que desobedeceram. O Bruno, a gente pode mostrar, enquanto a gente conversa, não sei se é possível, esses detalhes aí nas imagens que nós temos, que o Padre Guido estava dizendo, então. O Miguel, por exemplo, tem uma espada na mão, normalmente, Sim, né, Padre Guido? é um dragão debaixo dos pés, que é o demônio. Esse dragão debaixo dos pés tem tudo a ver com a passagem de Apocalipse 12, né, Padre Sim, Guido? exato. Está gravado no livro do Apocalipse, capítulo 12, né? Foi Miguel, é o grande arcanjo invocado contra todas as ciladas do inimigo. Certo. Aliás, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que até o magistério da Igreja, sobretudo através do Papa, saudoso Papa Leão XIII, exato, sim, que era devotíssimo do arcanjo Miguel, fez com que até ao término da celebração da missa, o sacerdote fizesse diariamente uma invocação específica para São Miguel Arcanjo, pedindo a presença e intercessão deste arcanjo para vencer a cilada do demônio, que de qualquer maneira, não podendo fazer nada contra Deus, se descarrega contra a obra-prima de Deus, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. O senhor falou do Papa Leão XIII, né? Sim. Tem até a famosa oração, o pequeno exorcismo de Leão XIII, Sim. que não é o exorcismo solene oficial que só os exorcistas podem fazer. Mas o pequeno exorcismo de Leão XIII, uma pequena oração de exorcismo, é dedicada a São Miguel, né? Sim. E nós, sacerdotes, somos convidados frequentemente a fazer esta belíssima oração de exorcismo, invocando a proteção e a intervenção direta de São Miguel Arcanjo. Porque é ele que tem esta finalidade de protegermos-nos contra as ciladas, né, do inimigo, que é o demônio. Prezados amigos, saibamos invocar constantemente o arcanjo Miguel, porque é ele que nos ajuda a vencer, procurando fazer de tudo, é claro, para evitar as ocasiões que nos podem levar ao pecado e ao mal. São Miguel, príncipe da milícia celeste. Bonito esse título, né? Príncipe da milícia celeste. Então, Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus. Como Deus, tá. Exato. Agora, se alguém perguntasse, mas padre, este nome é quem é como Deus, por quê? O que é que aconteceu? Aí voltamos a São Tomás de Aquino. Ele que apresenta uma pista do que pode ter acontecido nesta provação com os anjos. Parece que Deus mostrou aos anjos o mistério da encarnação do seu filho, que aceitaria a natureza humana e se encarnaria, né, no corpo de Nossa Senhora. E pediu para todos os anjos de adorar a Jesus. E foi aí que os anjos se separaram. Por quê? Muitos adoraram a Jesus. Certo. Outros começaram, digamos assim, a questionar, mas para aí, como Deus, sim, mas Jesus é homem, e como homem é inferior a nós. Certo. E, portanto, não quiseram submeter-se a esta ordem de Deus e não quiseram adorar a Jesus. E por isso foram expulsos do céu, da glória do céu, e foram para o inferno. E aí fica mais claro ainda essa expressão, quem como Deus, né? Quem é como Deus? Porque estes anjos queriam ocupar um lugar que não era de competência dele. E olha, minha gente, que este erro, este pecado, digamos assim, dos anjos, numa dimensão humana, aconteceu também com o homem. Certo. Porque o mesmo demônio, quando tentou Eva, disse, se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. O mesmo erro, de ocupar um lugar que não é de competência da pessoa humana. Por isso temos que aprender, através da história, a manter esta hierarquia. Deus em primeiro lugar, nossa obra dele, mesmo com os nossos limites, saibamos aceitar a nossa postura humana. E vamos falar um pouquinho agora sobre o arcanjo Rafael, Padre Guido. Sim.
E o arcanjo Rafael, o nome dele se encontra no livro de Tobias. Estamos lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é um dos livros da categoria dos livros históricos. Certo. Temos livros históricos, livros didáticos e livros proféticos. Certo. O livro de Tobias não deve ser lido e, digamos, estudado ao pé da letra como se fosse uma aventura, mas é um livro que requer uma leitura altamente teológica. Certo. Rafael significa remédio de Deus, certo. medicina de Deus. Ed è rappresentato, inclusive, con un pesce nas mãos. Um peixe nas mãos? Um peixe, São Rafael. Sim, porque temos um capítulo neste livro de Tobias que fala de Tobias que estava indo à procura de uma família para receber uma herança, acompanhado por este moço, não tem o nome deste moço, que naturalmente que é o arcanjo. Só um parênteses aqui, a imagem dá para ver bem claro, Padre Guido. A gente está mostrando a imagem de São Rafael está com peixe na mão, justamente explicando o que o senhor está dizendo. Exato. A um certo ponto, este moço disse para Tobias, está vendo aquele peixe na beira de um rio? Entra bem devagar, pega este peixe e Tobias obedece. Certo. E este moço lhe disse, tira o fígado deste peixe e guarda no lencinho. Tobias obedece, mas não sabe o porquê. Será no final do livro, acontece que quando Tobias volta para casa, encontra o papai, que é cego, o papai chama-se Tobit. Este moço disse para Tobias, cadê o fígado do peixe? Está guardado no lencinho? Sim. Pega neste fígado e o passa nos olhos. E dire do pai, e o pai enxerga, e recupera a vista. E de repente este moço desaparece. Aí nasce um nome de remédio de Deus, Rafael. Ed è rappresentato con o peixe. Este livro, meus amigos, do Antigo Testamento, não se encontra nas Bíblias protestantes ou crentes. É um dos 7 livros que os protestantes tiraram da Bíblia. Ah, o livro de Tobias, então, somente na Bíblia Católica, que é a Bíblia Exato. completa. É um livro que chama-se de deuterocanônico, isto é, que foi encaixado na Bíblia num segundo momento. Certo. E foi o Concílio de Trento que definiu o livro de Tobias como divinamente inspirado. Então, Rafael, quando a gente fala cura de Deus, ou medicina de Deus, pode ser também... Remédio de Deus. Remédio de Deus. Estão falando do arcanjo Rafael, que tem essa belíssima narrativa, então, no Antigo Testamento, né, Padre Guido? Certo. E o terceiro... Vamos para o terceiro, então. Gabriel, fortaleza de Deus. É um arcanjo que é representado com uma flor nas mãos. Porque é o arcanjo enviado por Deus para anunciar para Nossa Senhora o mistério da encarnação do Verbo Divino. Isto é, que o Verbo Divino, Filho de Deus, se tornaria homem, natureza humana, no seio de Maria. Por isso, é fortaleza de Deus. Olha como é belo conhecer a história dos 3 arcanjos, né? Miguel, representado com uma espada, porque é vitorioso contra o demônio. Rafael com um peixe, porque foi o remédio que fez recuperar a vista ao pai de Tobias, o seu Tobit. E Gabriel com uma flor, porque é ele que oferece esta flor para Nossa Senhora como um gesto de total delicadeza diante da resposta que Maria dá ao arcanjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o verbo se fez carne. Bonito, muito simbolismo ligado a São Gabriel, né? Exato, né? E o arcanjo Gabriel o encontramos também depois aparecendo também a São José em sonho,
dizendo, fica com Maria, ela não te traiu, e José aceita a vontade divina manifestada por este arcanjo Gabriel. Sendo assim, dá para dizer que dos três, Gabriel é o que mais está presente nas Sagradas Escrituras, pois tem a passagem de João Batista, justamente a de Nossa Senhora, e ainda a referência ao São José, ao sonho. Perfeito, podemos fazer esta afirmação, sim, muito válida, inclusive. Mas temos também, né, repito, o livro de Tobias, que é um livro inteiro dedicado a Rafael também, né? Pois é, é verdade. Exato, é um livro inteiro, gente, vamos ter a alegria de conhecer através destes três arcanjos o poder de Deus, que faz questão de acompanhar a nossa vida momento por momento. Até na hora das dificuldades, invoquemos sempre o nosso arcanjo Gabriel. Como é bom o nosso anjo da guarda, por exemplo, como é belo ver as mães que ensinam a oração do anjo da guarda para as suas criancinhas. Certo. Como é belo ver até na cabeceira das crianças a imagem do anjo que protege e que acompanha a vida. E olha, você acaba de apresentar a imagem, né, a oração de Santa Madre Teresa de Calcutá, certo, santa canonizada no dia 4 de setembro, né? Mas sabemos da profunda devoção que ela tinha para o anjo da guarda. Olha, bonito. E deixou muitas orações dedicadas aos santos anjos, Santa Madre Teresa de Calcutá. E estava fazendo uma pesquisa nesses dias que o mesmo ocorreu também com São Padre Pio de Pietrelcina. É verdade. Que invocava constantemente e recomendava a todos os fiéis uma verdadeira devoção para os santos anjos. Até mesmo o próprio São Miguel Arcanjo aparece nos escritos de Padre Pio, não aparece? Ele era devoto do Santo Anjo da Guarda, mas também fazia referência a São Padre Pio. Aliás, ele que viveu tantos, vamos dizer assim, embates com o próprio demônio, né? Então ele tinha que ser, claro, devoto de São Miguel, o príncipe da milícia celeste. Diácono Érico, agora eu me sinto um pouco confuso chamado de Érico, né? Diácono Érico, é verdade. E, meus amigos, tenhamos todos nós um grande amor, sobretudo para o arcanjo Miguel, porque somos todos pessoas frágeis. Eu uso muito a imagem, a invocação constante e a oração, até no serviço sacerdotal, sobretudo nos exorcismos. Certo. É a imagem muito presente até nesta missão de lutar para expulsar o demônio, não somente das pessoas, mas também das várias infestações que ele pode realizar nas casas, nas crianças, nas pessoas, nos ambientes, etc. Quanto mais nós invocarmos São Miguel Arcanjo, mais estaremos lutando contra a cilada do inimigo. Vamos só repetir então. O que significa Miguel? Miguel significa quem é como Deus. Certo. Rafael? Rafael, remédio ou medicina ou cura de Deus. E Gabriel? Gabriel, fortaleza de Deus. É claro que não tem como, a gente viu nas imagens de São Gabriel, que a gente está ilustrando aí, o estandarte escrito Ave Maria, né? Não tem como, porque ele é o anjo do anúncio a Nossa Senhora. Aliás, a oração da Ave Maria, nós devemos muito a São Gabriel. Perfeito. Inclusive, o magistério da Igreja, quando compôs a oração da Ave Maria, iniciou exatamente com as palavras do arcanjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois acrescentou as palavras de Santa Isabel. Certo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois acrescentou Santa Maria, Mãe de Deus, que foi o primeiro dogma de fé, certo, proclamado pela Igreja através do Concílio de Éfeso. 431, Éfeso 431, exato. E assim se formulou, minha gente, já nos primeiros séculos, a belíssima oração da Ave Maria. Padre Guido, bom, Sim, tem mais algumas coisinhas para a gente falar aqui. O senhor falou bastante sobre São Tomás de Aquino, o senhor falou sobre o nome dos três. Sim. Mas essa questão aqui eu acho que talvez valha a pena a gente retomar, que é justamente sobre aquela questão da ruptura, né? O senhor falou que há indícios, né? Não tem exatamente como a gente saber nem a data e nem como foi, mas até hoje, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus estão agindo por aí, né, Padre Guido? Mas continuam de natureza
a sua natureza não perderam, continuam sendo de natureza angelical? Sim, não muda a natureza deles, né? Mudou o status de vida deles. Isso aqui, sim. Inclusive, gente, olha só, o nome daquele que era considerado talvez o mais belo dos anjos, Lúcifer, portador de luz, que foi ele que chefiou, digamos assim, aquela situação tristíssima de desobediência à ordem de Deus. Eu gostaria de deixar bem claro também uma coisa. Há várias pessoas que dizem, padre, mas além dos nove coros dos anjos, nós temos, eu li não sei aonde, para cá e para lá, em alguma literatura, outros nomes de anjos. Gente, cuidado com estes nomes de anjos. Se na Bíblia nós encontramos 3 arcanjos, exatamente, estamos falando deles, Gabriel, Miguel e Rafael, na Bíblia dos Espíritas aparecem 72 arcanjos. 72. Fruto de quê? Fantasia, nomes esotéricos, etc., mas que não pertencem à Bíblia Sagrada. Cuidado com isso, é bom saber, porque, mas padre, conhecemos para cá e para lá. Não. Na Bíblia não tem outros nomes. São, às vezes, frutos de uma devoção particular. Podemos também colocar alguns livros apócrifos, mas que a Igreja respeita plenamente, mas não considera como divinamente inspirados. Ô, Padre Guido, o senhor sabe que muitas pessoas, eu estava vendo aqui pelos comentários dos nossos amigos telespectadores, muitas pessoas que participaram estavam insistindo nessa questão dos nomes. Foi bom que o senhor voltou nesse assunto, porque isso deixa as pessoas um pouco confusas. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais claro, o senhor nos ajude aqui a explicar. O senhor disse várias vezes, os únicos nomes que aparecem nas Sagradas Escrituras, sim, Miguel, Gabriel e Rafael, isso está claro. Só que a gente sempre explica aqui para os nossos amigos telespectadores que a fé católica, ela não é baseada somente nas Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, faz parte do tripé, que é a Bíblia, a tradição oral, que é aquilo que foi passado de geração em geração de maneira ali de boca a boca, né, a tradição oral, e também o Sagrado Magistério, que são os documentos da Igreja. Então eu pergunto, Padre Guido, na Bíblia, ok, aparece só esses 3 nomes, sim, Miguel, Rafael e Gabriel. Perfeito. E na tradição oral e no magistério, aparece outro nome? Não, por enquanto nós não temos como documentos oficiais. Agora, o que acontece na história da Igreja, infelizmente nasceram religiões paralelas, onde se criou uma cultura religiosa que não bate, porém, com a Bíblia, e de aí que aparecem vários outros nomes de anjos. Certo. Certo, mas não está registrado, isso eu quero deixar bem claro, não está registrado na Sagrada Escritura. Agora, quando se fala de uma religião, de uma piedade cristã, podemos também aceitar, digamos, como fruto de uma devoção. Mas apresentar, como no campo, por exemplo, do Espiritismo, 72 arcanjos, não. E cada um com uma função específica. Gente, é fruto só de fantasia. Certo. E temos que dizer, lamentamos que isso aconteça, porque não tem nenhum registro disso. Acho que vale a pena insistir aqui naquilo que a gente já falou no começo do programa. Mesmo uma das aparições na qual a Igreja reconheceu o culto, né, que é justamente de Fátima, lá os anjos também não disseram o nome. Apenas se apresentaram como anjo da paz ou como anjo de Portugal. Isso, Padre Guido, eu acho que foi a graça e a providência de Deus mantendo e afirmando o que a gente está dizendo aqui. Não acrescentou nada de novo. Exato. À tradição da Igreja, né? Porque justamente continua apenas com 3 nomes. Ainda que a Igreja admita que existam outros anjos. Claro. Mas nome, só esses 3. Exato. Nós não sabemos quantos são os anjos, não sabemos. Sabemos que temos um anjo que cuida de nós, o nosso anjo da guarda, né? E tenhamos muita devoção para ele. E invoquemos também a presença dele em qualquer momento, até quando às vezes sopram os ventos contrários na nossa vida, como é importante sentir a garantia da presença do anjo da guarda que nos encaminha
para o caminho certo, para superar uma dificuldade e vencer até uma tentação. Padre Guido, Santa Catarina de Siena fez um comentário interessante sobre o anjo da guarda, não fez? Sim. Olha, Santa Catarina de Siena, que é padroeira juntamente com Francisco de Assis, os dois são padroeiros da Itália, o meu país, ela recebeu, entre tantos dons místicos, um dom especial, de ver o anjo da guarda de todas as pessoas. Ela via o anjo da guarda de todos, inclusive colocado à direita das pessoas. Feita uma exceção, porém, Diácono Eri. É mesmo, padre? Quando ela notou que, para os padres, o anjo da guarda estava no lado esquerdo e fez questão de perguntar a um anjo por que esta mudança, né, de postura, de posição. E o anjo respondeu que não se achava digno da vocação, do exercício e do ministério do sacerdote, ficando à direita dos padres, por isso ele ficava à esquerda. Interessante, muito Mas interessante. que todos nós temos um anjo protetor que abençoa a nossa caminhada, gente é motivo de fé. Saibamos acreditar nesta presença espiritual do anjo que é o nosso padroeiro e que nos ajuda em todos os momentos da vida. Bonito. E, Padre Guido, e mantendo justamente essa tradição na qual a Igreja continua se baseando de apenas mostrar publicamente, vamos dizer assim, de apenas venerar através de nome os três arcanjos que estamos falando aqui no programa, Sim. Miguel, Rafael e Gabriel, a própria Sagrada Escritura, em outras oportunidades, ela mostra outro tipo de ação angelical, justamente nos tempos que Jesus estava vivendo sua vida pública, né? Com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo teve a presença dessa ação angelical. Comenta um pouco isso para a gente. Exato. Olha, obrigado por esta bela pergunta. Se fizéssemos uma pesquisa, a presença dos anjos na vida de Jesus, está registrado, Diácono Eric, várias manifestações de anjos. Por exemplo, o arcanjo Gabriel, já na hora da concepção de Jesus, na sua natureza humana, é ele que anuncia isso para Nossa Senhora. Depois imaginamos o coro dos anjos que deram a notícia do nascimento de Jesus lá em Belém. E os pastores que foram acordados por esta música celestial e que foram encaminhados para a gruta para adorar o Jesus que acabava de nascer. Encontramos os anjos que confortaram Jesus bem no começo do seu ministério público, já com 30 anos de idade. Primeiro foi o demônio, que tentou Jesus. Quando pela terceira vez o demônio foi vencido, foi embora, apareceram os anjos bons que confortaram Jesus. Está registrado nos 4 evangelhos, né? E encontramos também os anjos que confortaram Jesus na noite mais dramática da vida dele, da sua paixão e da sua morte horrível na cruz. Como também encontramos os anjos que cuidaram, digamos assim, do Santo Sepulcro, e foram eles que deram a notícia que Jesus acabava de ressuscitar. E também os anjos que desceram do céu para anunciar, para dizer aos apóstolos que após a subida de Jesus para o céu, né? Olha que ele vai voltar do mesmo jeito como vocês viram ele subir para o alto. Olha, várias vezes temos a presença dos anjos na vida do nosso Salvador Jesus. Se não me falha a memória, eu acredito que essa frase é de São Gregório Magno, tenho a impressão que foi ele que disse isso, não me falha a memória, de que a crença nos anjos, ela está embasada em todas as partes da Sagrada Escritura. Se a gente pensar por essa ótica, é verdade, né, Padre Guido? Porque olha quantos e quantos testemunhos da ação angelical está lá narrada e registrada na Bíblia, né? Perfeito, gente. Portanto, se trata de um artigo gravado da nossa fé. Acreditemos plenamente na presença e na tarefa dos santos anjos que estão a serviço de Deus e a serviço da humanidade, que é obra-prima de Deus. Ô, Padre Guido, da mesma maneira que os anjos que servem a Deus e ao próprio Cristo aqui serviram
enquanto ele esteve na sua vida pública, sua vida terrena, o próprio Jesus teve também contato com esses outros anjos, os anjos decaídos, os demônios, de maneira pessoal aqui também na sua vida pública, né? Também não deixa de ser um outro relato da existência angelical. Sim. O demônio tentou, que é um anjo, né? Tentou a Jesus por 3 vezes. Alguém poderia dizer, meu padre, mas como o demônio pode tentar Jesus? Sim, na natureza humana. Tentou Jesus. Jesus, como homem, depois de 40 dias de jejum, sentiu fome. E o demônio aproveitou. Naturalmente, a resposta que Jesus deu foi uma resposta maravilhosa: não só de pão vive o homem. E quando o demônio tentou pela segunda vez Jesus, dizendo de jogar-se do alto da torre do templo, Jesus respondeu para ele que não se pode tentar a Deus. Não podemos nunca abusar da bondade de Deus que nos perdoa. E a terceira tentação, diante de um panorama maravilhoso em cima do monte, né? E Jesus respondeu para o demônio, está escrito, adorarás única e exclusivamente ao teu Deus. Gente, a vitória de Jesus contra a cilada do anjo mau, o demônio, deve ser a vitória de cada um de nós. Não pensemos que tentação signifique pecado. É uma provação e Deus respeita a nossa liberdade. E Deus nos dá a inteligência, a vontade e a liberdade através da qual nós podemos sair e devemos sair cada vez mais vitoriosos contra o demônio, que continuará sempre tentando. Tenta a cada um de nós, até o padre, até o papa, todo mundo. Mas nenhuma tentação é superior à nossa força de vontade. Deus conhece como nós somos feitos e não pode permitir que sejamos tentados além dos nossos limites. Esta é doutrina e é dogma de fé. Interessante o senhor afirmar isso, porque isso pode confundir muitas pessoas ainda. Isso constantemente acontece, né? Olha, eu sofri tal tentação, mas não teve jeito, o demônio me levou a pecar. Peraí, calma. Não né? pode, é exato. Requer a vontade da pessoa, né? Não tem como, requer a vontade da pessoa, seja numa ocasião de pecado ou qualquer outra fraqueza, requer a vontade da pessoa. Porque, como o Padre Guido disse, nenhuma tentação é maior do que a pessoa pode suportar. Né? Cabe, portanto, à pessoa humana saber usar bem estas qualidades e não colocar-se nas ocasiões para que o demônio possa dominar a nossa vida. Através, o caminho o demônio sabe de cor já. Tentação, infestação, possessão e obsessão. Olha, gente, que obra dramática e tristíssima o demônio, que é um anjo mau, pode realizar quando nós favorecemos para que isso possa acontecer na nossa vida. Podemos ganhar dele através de uma profunda vida de devoção cristã e procurando afastar-se das ocasiões. O Padre Guido, e por nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo, que vão participar na missa do dia 29 de setembro agora, que é justamente onde a igreja lembra a memória de Miguel, Rafael e Gabriel, como o senhor recomendaria que essa pessoa vivesse bem essa festa? Olha, gente, vamos fazer até um grande sacrifício, se for de tempo, renunciamos talvez a um capítulo da novela, digamos assim, outro momento de lazer, para nos encontrar na igreja invocando o nosso anjo da guarda e, sobretudo, esses 3 grandes arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. E dos 3, pelo amor de Deus, não vamos colocá-lo em nenhuma hierarquia ou preferência, mas numa maneira especial, São Miguel. São Miguel, inclusive, a imagem que vamos dar... o sorteio já vou fazer já o sorteio de São Miguel. Aí, ó, Olha, essa imagem aí de 10 centímetros, já a gente vai fazer o sorteio. Porque é ele que recebe constantemente da parte de Deus a tarefa de nos proteger contra o demônio, contra as ocasiões do mal.
saibamos evitar, portanto, de cair nas tentações desta cilada do demônio através da invocação constante de São Miguel Arcanjo. Vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer o sorteio agora já, faço o sorteio primeiro, o senhor dá a bênção depois, então, Sim. Tá bom? Tá aqui todos os nossos amigos telespectadores que mandaram aqui pra gente um recadinho. Recadinho, como sempre, recadinho carinhosos, muita gente participando aqui conosco. Deixa eu pegar aqui uma pessoa que vai levar para casa essa imagem de São Miguel Arcanjo. Deixa eu ver quem leva para casa. Valesca de Melo da Silva. Valesca de Melo da Silva de Fortaleza. Olha só, Fortaleza, Ceará, Valesca de Melo da Silva. Ô Valesca, já manda outro e-mail aqui para a gente no eclesia@rs21.com.br com seus dados, com seu CEP certinho, tá bom? Valesca de Melo da Silva, de Fortaleza, Ceará, vai levar para casa essa imagem de 10 centímetros de São Miguel Arcanjo. Mas lembrando que tanto essa imagem de 10 centímetros de São Miguel Arcanjo que a Valesca ganhou, contra as outras 3 imagens que mostramos bastante aqui, que nos ajudaram, inclusive, a ilustrar bem a nossa conversa, Miguel, Rafael e Gabriel, essas imagens aí tem 20 centímetros. Olha, não precisa nem dizer, você está vendo aí no seu vídeo como são belas. Tanto essas imagens de 20 centímetros quanto a menor de 10, todas elas estão disponíveis para você adquirir aqui conosco. Basta você ligar no telefone que está no seu vídeo ou entrar no site, que você pode adquirir e dar de presente essas imagens também. Padre Ida, sua bênção final. Certo, um abraço ao Roberto da paróquia de San Cerbere, né, que paróquia maronita. O nosso paroquiano, é verdade. Exato, como também a família Dona Cristina, Dr. Carlos Carvalho, com as filhas Giuliana e Luciana de Bauru, e o meu grande amigo Adalberto e Dona Ladi Gambalonga de Criciúma, que não perdem nenhum dos nossos programas. Para todos vocês, prezados amigos, muito amor, muito carinho e devoção com os santos arcanjos que nós vamos venerar depois da manhã, dia 29 de setembro. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.